Pessoal, eu tô começando minha jornada no YouTube faz pouco tempo, sou eu sozinho aqui com vocês e vou sempre me dedicar para trazer os melhores conteúdos. Se inscreve no meu canal e obrigado pela sua ajuda. Agora, seguimos. Eu havia acabado de pegar uma carga em São Paulo com destino final a Belo Horizonte. O funcionário do depósito, um sujeito magro com olhar apressado, me informou que eram manequins destinados a uma nova loja que seria inaugurada no centro da cidade. Normalmente, isso não teria nada demais, já que, na minha carreira como caminhoneiro, já transportei de tudo um pouco, de eletrônicos a móveis antigos e até algumas cargas que preferi não saber o conteúdo. Verifiquei a lista de entrega e contei cada manequim enquanto eram carregados no caminhão. Eram um total de 20 peças, todas embaladas em caixas de papelão com plástico bolha e amarradas com fita adesiva. Cada caixa estava rotulada cuidadosamente, indicando partes específicas do corpo ou manequins completos. Depois que tudo estava acomodado, dei uma última olhada para garantir que a carga estava bem segura. Experiências anteriores me ensinaram que um container mal fechado pode resultar em mercadorias danificadas, e isso era algo que eu queria evitar a todo custo. Além do mais, com a chuva que estava prevista para cair durante a noite, era essencial garantir que nada se molhasse. Assim que terminei de fechar o container, subi na cabine do caminhão e liguei o motor, sentindo o familiar ronco do diesel dando vida ao veículo. Iniciei a viagem já no fim da tarde, observando as luzes da cidade que lentamente se acendiam, enquanto o crepúsculo dava lugar à noite. Estava ansioso para entregar esses manequins. Isso porque havia algo sobre manequins que sempre me deixou um pouco desconfortável. Talvez fosse o jeito como pareciam observar tudo com seus olhos vazados, ou como a luz às vezes jogava sombras estranhas em seus rostos inexpressivos. De qualquer forma, eu estava pronto para me livrar dessa carga o mais rápido possível. Com o endereço do destino programado no GPS e uma longa noite de estrada pela frente, ajustei o rádio para uma estação de música sertaneja, me acomodei no assento e segui rumo à estrada que cortava a paisagem noturna rumo a Minas Gerais. A viagem pela rodovia Fernão Dias estava tranquila, com pouco tráfego e uma noite estrelada acima. A estrada, iluminada apenas pelos faróis do caminhão, se estendia como um rio de asfalto escuro à minha frente. Tinha planejado fazer apenas uma parada para um café e esticar as pernas, mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Eram quase meia-noite quando os primeiros pingos de chuva começaram a cair, marcando o início de uma tempestade que prometia ser forte. Aumentei a velocidade do limpador de para-brisas e diminuí a do caminhão, mantendo uma distância segura dos poucos veículos que compartilhavam a estrada comigo. A música sertaneja que tocava no rádio agora estava misturada com os boletins de tráfego e alertas meteorológicos. Foi então que ouvi, pela primeira vez, um som baixo, quase abafado, como se algo estivesse batendo de leve contra o interior do container. No início, pensei que fosse o efeito da chuva forte no metal ou talvez algum equipamento que não tivesse sido acomodado corretamente. Mas, à medida que a chuva diminuía, o som persistia, mais distinto agora, como pancadas deliberadas. Deve ser algum equipamento solto, murmurei para mim mesmo, tentando ignorar a crescente sensação de inquietação. Decidi que pararia no próximo posto para verificar a carga. Não queria correr o risco de danificar os manequins ou a carga se soltar completamente. Quando finalmente parei, o relógio marcava quase 1 da manhã. O posto de gasolina estava praticamente vazio, iluminado por luzes fluorescentes que davam um tom fantasmagórico ao lugar. Desliguei o motor e peguei minha lanterna, o som das minhas botas no asfalto molhado ecoando no silêncio da noite. Abri o container com uma sensação de hesitação. A luz da lanterna cortou a escuridão, revelando as caixas de manequins, aparentemente como eu as havia deixado. Por um momento, pensei ter me preocupado à toa. Foi então que ouvi novamente, mais claro desta vez, o som de algo batendo, vindo do fundo do container. Meu coração acelerou enquanto caminhava entre as caixas, a luz da lanterna tremendo levemente em minha mão. Ao chegar ao final do container, parei abruptamente. Não eram as caixas que estavam fazendo barulho, era algo, ou alguém, batendo de dentro de uma delas. Meu primeiro instinto foi recuar. O coração batia forte no peito, enquanto a mente tentava processar o que estava acontecendo. Algo dentro de uma das caixas estava se movendo, batendo nas paredes de papelão com força suficiente para ser ouvido através do container. Engoli em seco, a mão firme na lanterna, tentando iluminar cada canto escuro à minha frente. Aproximei-me cautelosamente da caixa de onde vinham os sons. Estava um pouco afastada das outras, escondida atrás de algumas maiores. A etiqueta estava virada para baixo,
tornando impossível ver o que deveria conter. Com uma respiração trêmula, puxei a caixa para um espaço mais iluminado e, usando um canivete, cortei as fitas que a selavam. O barulho parou assim que coloquei a mão na tampa. Um silêncio pesado caiu sobre o container, tão denso que podia sentir o peso dele. Lentamente, levantei a tampa e olhei para dentro, esperando encontrar algo. Talvez um animal preso que tivesse entrado por engano. Mas não havia nada disso. Em vez disso, vi um dos manequins, mas não como os outros que estava transportando. Este parecia diferente. Seus olhos de plástico estavam abertos, muito abertos, e havia uma expressão no rosto que parecia de medo, quase humano. Era uma daquelas noites de chuva pesada que fazem qualquer um pensar duas vezes antes de sair de casa. Eu estava na BR-116, voltando de um frete no sul. Na cabine do caminhão, o barulho dos pneus na pista molhada era minha única companhia. A estrada estava quase deserta, o que não era nenhuma surpresa para aquele tipo de noite. Passava de meia-noite quando avistei um vulto acenando na beira da estrada. Reduzi a velocidade, hesitando por um momento. Era um homem completamente encharcado, sem capa de chuva, parado no meio do nada. Contra o meu melhor julgamento, parei e abri a porta. "Precisa de uma carona?" perguntei. O homem, aliviado, apenas acenou com a cabeça enquanto entrava na cabine. Assim que ele se acomodou no banco ao lado do meu, fechei a porta e voltei minha atenção para a estrada. Ele tremia de frio, os dentes batendo em um ritmo constante. "Você está congelado, cara. Quer que eu aumente o aquecedor?" Ofereci, ajustando o controle sem esperar resposta. Ele assentiu, se encolhendo mais no casaco molhado, que parecia fazer pouco para protegê-lo. "De onde você veio numa noite dessas?" perguntei, tentando aliviar o silêncio que começava a pesar. O homem levantou os olhos para mim, um olhar vago, como se precisasse de um momento para formular a resposta. "Estava visitando um amigo. Perdi a noção do tempo. A chuva começou, e não havia mais ônibus passando. Obrigado por parar. Muita gente não teria feito isso." Havia sinceridade em seu tom, mas também um peso, como se cada palavra carregasse algo além do que ele dizia. Resolvi não pressionar mais. A chuva continuava intensa, batendo no para-brisa, e eu precisava me concentrar na estrada. Enquanto os limpadores de para-brisa trabalhavam incessantemente, um silêncio desconfortável se instalou na cabine. O estranho, que disse se chamar Raimundo, parecia absorto em pensamentos, olhando pela janela como se cada gota de chuva fosse um portal para algo distante. Depois de alguns quilômetros, Raimundo começou a falar, sem que eu tivesse perguntado nada. Ele começou a contar histórias. Não eram conversas casuais sobre a vida ou a estrada, mas relatos que traziam um tom sombrio, quase macabro. Raimundo falou de motoristas que haviam dado carona para estranhos em noites chuvosas como aquela, e como esses encontros terminavam de maneiras inesperadas. Ele mencionou uma mulher que desapareceu de dentro de um carro, deixando para trás apenas um lenço úmido, e um caminhoneiro que pegou um caroneiro que o convenceu a pegar um atalho. Nem o motorista nem o caminhão foram vistos novamente. Enquanto ele narrava, a chuva parecia responder, aumentando e diminuindo como se pontuasse suas palavras. Sua voz era calma, mas havia algo perturbador nela, talvez o tom distante, ou o olhar vazio que acompanhava as histórias. A estrada à nossa frente parecia cada vez mais isolada, como se nos afastássemos da realidade. Quando Raimundo começou a contar sobre um caminhoneiro que desapareceu após dar carona a um passageiro misterioso, senti um calafrio subir pela espinha. Ele descreveu como encontraram o caminhão dias depois, abandonado, motor ainda ligado, mas sem sinal do motorista ou do passageiro. Foi então que senti o ambiente mudar. Virei-me para Raimundo, planejando fazer uma pergunta, talvez para aliviar a tensão que suas histórias haviam criado. Mas, quando olhei para o banco do passageiro, ele estava vazio. Raimundo havia desaparecido. No lugar onde ele estivera sentado, restavam apenas suas roupas molhadas, dispostas de um jeito que quase mantinham uma forma humana, como se o corpo que as ocupará tivesse simplesmente evaporado. Fiquei paralisado. Meu coração batia tão forte que o som parecia preencher o caminhão. Pensei em parar, examinar as roupas, procurar alguma explicação lógica. Mas uma voz dentro de mim, instintiva, me disse para continuar dirigindo. Não olhar para trás. Dirigi o restante da noite em um estado quase automático,
os pensamentos oscilando entre o real e o impossível. Quando finalmente cheguei ao meu destino, o sol começava a iluminar o horizonte, mas não trouxe o alívio que eu esperava. Antes de partir, deixei as roupas de Raimundo em um banco de uma parada de descanso na estrada, junto com um bilhete que dizia: "Cuidado com quem você dá carona." Talvez fosse um aviso para outros motoristas. Ou talvez fosse minha maneira de me despedir daquele estranho passageiro e de suas histórias terríveis, que ainda ecoam na minha mente toda vez que volto à estrada. Eu estava dirigindo pela BR-22, no meio do Mato Grosso do Sul, em uma noite escura e sem lua. A única luz vinha dos faróis do meu caminhão, que cortavam a escuridão enquanto eu seguia para minha próxima entrega. De repente, me deparei com uma barreira no meio da estrada. Algo que definitivamente não estava ali na última vez que passei, uma semana atrás. A barreira era robusta, feita de troncos de árvores e grandes pedras, bloqueando completamente a passagem. Sem alternativa, desci do caminhão, peguei minha lanterna e comecei a inspecionar a situação. O local era isolado, sem sinal de celular, e a cidade mais próxima ficava a alguns quilômetros dali. Enquanto avaliava a barreira, ouvi um som vindo da mata ao lado da estrada. Parecia o estalar de galhos, como se algo ou alguém estivesse se movendo por lá. Direcionei a luz da lanterna na direção dos ruídos, mas a densa vegetação não me deixava ver nada claramente. O som parou de repente, deixando apenas o silêncio da noite e o ocasional assobio do vento. Resolvi que o melhor a fazer era começar a remover os troncos e pedras. Com esforço, consegui mover os primeiros pedaços, grato pelo treinamento da rotina de carregamento e descarregamento de cargas. A cada tronco que arrastava, olhava ao redor, sentindo uma estranha sensação de estar sendo observado. Depois de alguns minutos de trabalho pesado, um nevoeiro começou a se formar, baixando rapidamente e reduzindo minha visibilidade a quase nada. O ambiente ficou ainda mais sinistro, e eu acelerei o passo para limpar o caminho o mais rápido possível. Justo quando removia um grande tronco, ouvi novamente o som de algo se movendo na mata, desta vez mais próximo. Apontei a lanterna novamente para a direção do barulho e, por um instante, pensei ter visto algo se mexendo entre as árvores. Meu coração acelerou, e uma sensação de urgência tomou conta de mim. Limpei o suficiente para passar com o caminhão e corri de volta para a cabine, trancando a porta assim que entrei. Olhei pelo retrovisor e vi que o nevoeiro agora cobria completamente a área onde a barreira estava, como se quisesse esconder algo. Dei a partida e me afastei o mais rápido que pude, a sensação de olhos me observando desaparecendo apenas quando finalmente reencontrei a estrada iluminada pelos postes da cidade à frente. Segui pela estrada tentando relaxar e focar na viagem. O cansaço acumulado começou a pesar, e a necessidade de um lugar para descansar se tornou urgente. Decidi parar no próximo posto de gasolina para tomar um café e esticar as pernas. Antes de chegar a qualquer posto, no entanto, uma luz fraca chamou minha atenção à margem da estrada. Era uma trilha estreita que levava para dentro da mata, com uma placa de madeira gasta pelo tempo onde se lia, Vila Esperança. A curiosidade e o desejo de entender mais sobre a região me fizeram considerar o desvio. Com um suspiro resignado, virei na trilha, guiando o caminhão por um caminho cada vez mais estreito e mal cuidado. Após alguns minutos de condução cautelosa, as árvores começaram a se abrir, revelando um pequeno vilarejo que parecia ter saído de outra época. Casas de madeira com telhados de palha e uma pequena praça com um chafariz desativado formavam o coração do lugar. Não havia sinais de carros modernos ou qualquer tecnologia recente. Tudo parecia incrivelmente preservado, como um pedaço de história esquecido pelo tempo. Assim que parei o caminhão, um grupo de moradores se aproximou. Eram pessoas de várias idades, vestindo roupas simples, mas limpas e bem cuidadas. Um homem mais velho, com cabelos grisalhos e um largo sorriso, se apresentou como seu José, o líder do vilarejo. Com uma cordialidade há muito não encontrada, ele me convidou para jantar com eles, insistindo que era perigoso seguir viagem à noite. Movido por uma mistura de gratidão pela hospitalidade e curiosidade pelo lugar, aceitei o convite. Jantamos uma comida caseira simples, mas deliciosa, enquanto conversávamos sobre a vida no vilarejo. Eles falavam pouco sobre o mundo exterior, focando mais nas alegrias e desafios de sua vida isolada. Conforme a noite avançava, seu José começou a falar sobre como o vilarejo era um bom lugar para viver, mencionando que alguns visitantes decidiram ficar ali, encontrando paz e propósito. Suas palavras começaram a soar como um convite para que eu fizesse o mesmo.
A sensação inicial de hospitalidade começou a dar lugar a um desconforto crescente. Quando mencionei que precisava continuar minha viagem logo cedo, notei uma troca de olhares entre os moradores. A atmosfera amigável ficou tensa, e uma sensação de estar preso em algo que não compreendia totalmente começou a crescer dentro de mim. Na madrugada, quando decidi partir, vi que a barreira de troncos ainda estava lá. Trabalhei rápido para removê-la, enquanto moradores observavam à distância, suas intenções ainda um mistério. Quando finalmente consegui abrir caminho, dei partida no caminhão e deixei a Vila Esperança para trás, uma mistura de alívio e incerteza me acompanhando enquanto a estrada me levava para longe. A Vila Esperança agora era apenas uma memória, um breve desvio na longa jornada da minha vida. Sabe, eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas de assombração, ainda mais morando aqui em São Paulo. A gente vê tanta coisa estranha todo dia no banco onde eu trabalho que acaba ficando meio calejado, sabe? Mas, depois daquela noite, tudo mudou. Eu ainda estava me acostumando com a vida de divorciado, morando sozinho numa casa simples aqui na periferia. Não era nada demais, mas dava pro gasto. Tinha um quintalzinho nos fundos, uma cozinha pequena e 2 quartos. Todo mundo falava que eu precisava de um cachorro para fazer companhia, mas eu mal tinha tempo de cuidar de mim mesmo, ainda mais agora, tendo que fazer tudo sozinho depois que a Marlene foi embora. Naquela noite, nossa, tava caindo o mundo de tanta chuva. Eu estava lá, todo largado no sofá, depois de um dia cansativo no banco, assistindo a um programa qualquer na TV. Já devia ser umas 11h30 da noite, por aí. A chuva não parava e, de vez em quando, dava uns trovões que faziam as janelas tremerem. Aí, no meio daquele barulhão todo da tempestade, comecei a escutar um som diferente vindo do quintal. No começo, pensei que era o cachorro do seu José, aquele vizinho da casa da direita. Ele sempre deixava o coitado do animal amarrado lá fora, mesmo com chuva. Mas tinha alguma coisa estranha naquele barulho. Parecia tipo umas unhadas na parede, sabe? E foi ficando cada vez mais alto, como se, seja lá o que fosse, estivesse se aproximando da casa. Fiquei meio sem reação. Sabe como é? A gente sempre acha que essas coisas só acontecem com os outros. Mas aquele barulho foi me dando um frio na barriga que eu nunca tinha sentido antes. No começo, tentei me convencer de que era só a chuva ou algum bicho que tinha entrado no quintal. Normal, né? Mas, aí, o barulho começou a ficar mais forte, e eu comecei a sentir aquele arrepio subindo pela espinha. Resolvi levantar do sofá e dar uma espiada pela cortina da sala, só para ter certeza de que não era nada demais. Nossa Senhora, como eu me arrependo de ter feito isso. Quando afastei um pouquinho a cortina e olhei para o quintal, meu coração quase parou. Tinha uma coisa lá fora, uma coisa que eu nunca vou conseguir explicar direito. Era tipo uma pessoa, mas não era uma pessoa normal. Era uma sombra toda torta, muito magra, que se mexia de um jeito que não é natural, sabe? O pior é que ela estava arrastando um tipo de saco grande e pesado pelo chão. Na hora, eu gelei dos pés à cabeça, mas não conseguia desviar o olho. Aí, do nada, aquela coisa parou de se mexer, como se tivesse percebido que eu estava olhando. E não é que ela começou a vir bem devagar em direção à porta da cozinha? Nossa, nem sei direito como explicar o que aconteceu depois, mas vou tentar. Na hora, só consegui pensar em correr pro quarto. Meu corpo todo tremia, minhas pernas pareciam que iam falhar. Passei correndo pela cozinha e peguei a primeira faca que vi pela frente, uma daquelas de cortar carne. Aí entrei no quarto às pressas, tranquei a porta e desliguei a TV da tomada. Sei lá, na hora a gente faz cada coisa sem pensar direito. Fiquei quietinho lá, sentado no canto, segurando aquela faca com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo feito louco. E então começou. Primeiro foram as batidas na porta dos fundos, bem de leve. Depois, escutei o barulho da maçaneta girando, como se aquela coisa estivesse tentando entrar. Juro por Deus, foram os minutos mais longos da minha vida. Fiquei ali, paralisado,
rezando baixinho as orações que minha mãe tinha me ensinado quando eu era pequeno. O tempo foi passando e, aos poucos, tudo foi ficando quieto de novo. Só a chuva continuava caindo lá fora, mas agora mais fraca. Mesmo assim, não tive coragem de sair do quarto até o dia clarear. Quando o dia finalmente amanheceu, eu estava tão cansado que mal conseguia ficar em pé, porque não tinha pregado o olho a noite toda. Fiquei uns bons minutos criando coragem para sair do quarto, ainda segurando aquela faca. Fui andando bem devagar pela casa, olhando tudo em volta. A televisão ainda estava do mesmo jeito que eu tinha deixado, o sofá meio bagunçado de quando eu levantei correndo. Mas, quando cheguei na cozinha, foi esquisito. Estava tudo normal, igualzinho eu tinha deixado no dia anterior. Não tinha marca nenhuma de que alguém tinha tentado entrar. E olha que o mais estranho ainda estava por vir. Quando finalmente tomei coragem e fui olhar o quintal, não tinha absolutamente nada lá. Nenhuma marca no chão, mesmo depois daquela chuvarada toda. Nenhum sinal daquele saco que a coisa estava arrastando. Nada fora do lugar. As paredes também não tinham marca nenhuma. Aquilo me deixou mais apavorado ainda, porque eu tinha certeza do que tinha visto. Era como se tudo tivesse sumido sem deixar rastro. E, desde aquela noite, nunca mais vi nada parecido. Mas também nunca mais consegui ficar tranquilo quando chove forte. Sempre que tem temporal, eu tranco tudo e fico no quarto até passar. Já fazem 6 anos que isso aconteceu, e até hoje eu não consigo explicar aquela noite. Às vezes, fico pensando se foi tudo imaginação minha, se o estresse do trabalho e a separação não tinham me deixado meio variado da cabeça. Mas aí lembro direitinho do jeito que aquela coisa se mexia, do formato estranho dela, e tenho certeza de que foi real. Depois daquilo, acabei vendendo a casa. Não dava para continuar morando num lugar onde tinha acontecido uma coisa dessas. Agora tô morando num apartamento pequenininho, mas pelo menos me sinto mais seguro aqui. Mas tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém e que, até hoje, me dá arrepio só de lembrar. Na semana depois que aquilo aconteceu, eu estava lendo o jornal do bairro e vi uma notícia que me gelou a espinha. Tinham achado umas sacolas estranhas num terreno baldio perto de casa, mas a polícia nunca descobriu o que tinha dentro. E o mais assustador é que era bem na direção para onde aquela coisa estava indo com o saco que carregava. Até hoje, eu evito passar por aquela rua. E, quando alguém me pergunta por que me mudei tão rápido daquela casa, eu só digo que não me adaptei ao lugar. Tem coisas que é melhor a gente nem tentar entender, sabe? Olá a todos, me chamo Jurandir e sou caminhoneiro. Durante 25 anos de estrada nesse Brasilzão, já passei por muitas coisas, mas tem uma história que não sai da minha cabeça. Aconteceu há uns 5 anos, numa viagem pela Serra do Mar, no Paraná. Era uma noite chuvosa de outubro e eu estava indo de São Paulo para Curitiba. Tinha acabado de pegar uma carga pesada e sabia que a viagem seria longa e complicada. A Serra do Mar já é traiçoeira em condições normais, mas naquela noite a coisa estava pior. A chuva caía forte e a neblina densa deixava a visibilidade péssima. Liguei os faróis de neblina e reduzi a velocidade, tentando manter o caminhão estável nas curvas fechadas. O limpador de para-brisa trabalhava no máximo, mas parecia inútil contra a quantidade de água que caía. As árvores altas e fechadas ao redor da estrada aumentavam a sensação de isolamento. Estava cansado, mas tinha que seguir viagem. Lembrei de uma história que ouvi de outros caminhoneiros sobre aquela estrada, de como ela podia ser perigosa, especialmente em noites chuvosas. Alguns até falavam de acidentes estranhos que aconteciam por ali, mas sempre achei que eram só lendas urbanas. Enquanto dirigia, ouvia o barulho constante da chuva batendo no para-brisa, o ronco do motor e o som dos pneus enfrentando a pista molhada. De vez em quando, passava por pequenos vilarejos ou postos de gasolina, mas a maior parte do tempo era só eu, a estrada e a escuridão. Já passava da meia-noite quando comecei a descer um trecho mais íngreme da serra. O caminhão estava pesado e cada curva exigia muita atenção. Tinha que me concentrar para não derrapar ou perder o controle. A tensão no volante era constante, e minha mente estava focada na estrada à frente. Foi então que, na curva mais fechada e traiçoeira do trecho,
avistei uma figura no acostamento. Uma mulher vestida de branco, completamente encharcada pela chuva. Ela estava parada ali, imóvel, e parecia me olhar fixamente enquanto eu me aproximava. A primeira reação foi de susto. Meu coração disparou e quase perdi o controle do caminhão. Desviei o olhar por um segundo para retomar o controle, e quando olhei de novo, ela ainda estava lá, como uma estátua. Parei o caminhão um pouco à frente, com a intenção de ajudá-la. Algo me dizia que ela precisava de ajuda. Saí do caminhão, mas quando cheguei ao local onde a vi, não havia ninguém. A estrada estava deserta, e o único som era o da chuva e do vento. Fiquei ali parado por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Resolvi voltar para o caminhão e seguir viagem, mas a imagem daquela mulher não saía da minha cabeça. Voltei para a cabine, liguei o motor e continuei a dirigir. A sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. Eu não sabia que aquela seria apenas a primeira de muitas experiências estranhas naquela noite. Depois de voltar para o caminhão, tentei deixar o incidente para trás e me concentrar na estrada. Mas a sensação de estar sendo observado continuava forte. O clima dentro da cabine estava estranho, pesado. Liguei o rádio para tentar distrair a mente, mas a música não ajudava muito. A estrada parecia cada vez mais deserta. Quanto mais eu dirigia, mais tinha a impressão de que algo ou alguém estava comigo. De repente, comecei a ouvir um som baixo, quase imperceptível, vindo do banco de trás. Era um sussurro, uma espécie de murmúrio. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada de anormal. A sensação de presença ficou mais intensa. Olhei para o banco do passageiro e tive um choque. Por um breve momento, vi a silhueta da mulher de branco sentada ali, molhada e com os olhos fixos em mim. Pisquei, e ela desapareceu. Meu coração disparou, e a adrenalina tomou conta. Estava ficando difícil manter a calma e a concentração na direção. Tentei me convencer de que era só a minha imaginação. A estrada, a chuva, o cansaço, tudo isso poderia estar pregando peças na minha mente. Mas os sussurros continuaram, ficando cada vez mais claros. Pareciam dizer meu nome, Jurandir, repetidas vezes, de forma quase melodiosa, mas assombrosa. A cada curva, a tensão aumentava. Decidi acelerar um pouco, na esperança de chegar logo a um posto de gasolina ou qualquer lugar com gente. Foi quando, em uma curva mais acentuada, senti um toque gelado no meu ombro. Um calafrio percorreu minha espinha, e meu corpo ficou tenso. Olhei rapidamente para o banco do passageiro e lá estava ela novamente. A mulher de branco, com os olhos vazios e uma expressão de desespero. Gritei e virei o volante bruscamente, quase saindo da estrada. O caminhão derrapou, mas consegui retomar o controle. A mulher tinha sumido outra vez, mas agora eu estava certo de que não era apenas minha imaginação. Parei o caminhão no acostamento, tentando recuperar o fôlego e entender o que estava acontecendo. As mãos tremiam, e a mente estava uma confusão. A chuva continuava a cair forte, e a neblina parecia ainda mais densa. Pensei em ligar para alguém, pedir ajuda, mas que desculpa eu daria? Oi, estou vendo fantasmas na estrada. Ninguém acreditaria em mim. Respirei fundo e decidi continuar, mesmo com todo o medo e a tensão. Engatei a marcha e voltei à estrada, mais atento do que nunca. O caminho até Curitiba ainda era longo, e eu só queria chegar logo e sair daquela maldita serra. A cada quilômetro, os sussurros voltavam, mais fortes, mais claros. Jurandir, Jurandir. Eu sabia que aquela viagem seria uma das mais longas e aterrorizantes da minha vida e mal podia esperar para deixar aquilo tudo para trás. Finalmente, depois do que pareceram horas de tensão interminável, avistei as luzes de um restaurante à beira da estrada. Eram daqueles lugares que funcionam 24 horas, muito frequentado por caminhoneiros. Senti um alívio imenso ao ver movimento e pessoas. Me chamo Marlos e sou caminhoneiro há um bom tempo. Sempre fui um cara tranquilo, daqueles que não se metem em confusão e vivem a vida na boa. Conheço cada estrada do Brasil como a palma da minha mão. Tenho uma esposa maravilhosa, a Ana, e 2 filhos, o Lucas e a Lara, que são meu orgulho. Sempre faço questão de estar presente na vida deles, mesmo com a rotina puxada de caminhoneiro. Mas tem uma história que mudou minha vida para sempre. Aconteceu numa noite sem lua,
enquanto eu dirigia pela estrada deserta do Mato Grosso. Era uma noite bem escura, apenas o brilho das estrelas e os faróis do caminhão iluminavam o caminho. Eu já estava acostumado com a solidão da estrada, mas naquela noite senti um arrepio estranho. Foi quando vi, bem ali na beira da estrada, uma criança sozinha. Parecia perdida, e eu não podia deixar de ajudar. Desci do caminhão, o coração batendo forte. Sempre pensei em como eu reagiria se visse uma situação dessas. Meu filho Pedro, de 7 anos, sempre me abraça forte quando volto de viagem, e não pude deixar de pensar nele ao ver aquela criança ali, tão vulnerável. A menina tinha cabelos escuros e um olhar vazio que me deu um calafrio. Chamei por ela, mas não obtive resposta. A sensação de que algo estava muito errado só aumentava. Quando me virei para pegar uma lanterna, a menina tinha sumido. Procurei ao redor, mas não havia sinal dela. Nada além do silêncio da noite e o som dos grilos. Voltei para o caminhão confuso e um pouco assustado. Decidi seguir viagem, pensando que talvez estivesse cansado demais e vendo coisas. Mas então algo começou a acontecer. Sempre que ligava o rádio, ouvia risadas de criança, como se estivessem vindo do nada. Troquei de estação, desliguei o rádio, mas as risadas continuavam, cada vez mais altas e mais próximas. Eu não sabia o que fazer. Parei em vários postos, pedi ajuda, mas ninguém acreditava em mim. Diziam que era estresse, cansaço, que eu precisava descansar. Mas eu sabia que não era nada disso. Algo tinha acontecido naquela estrada, algo que eu não conseguia explicar. Os dias se passaram e as risadas não paravam. Já não dormia direito, não comia, não conseguia me concentrar na estrada. Decidi então que precisava voltar àquele lugar. Precisava entender o que tinha acontecido. Após terminar minha entrega, peguei meu caminhão e dirigi de volta para aquela estrada deserta para tentar encontrar respostas. Chegando lá, desci do caminhão e comecei a procurar qualquer pista, qualquer coisa que pudesse explicar a presença daquela criança. Andei pela beira da estrada, entrei na mata, chamei por ela, mas só o eco da minha própria voz respondia. Foi então que vi algo brilhando no chão. Era um pequeno pingente. Parecia antigo, com uma foto dentro. Era a foto da menina que tinha visto na estrada. Senti um calafrio. Guardei o pingente no bolso e voltei para o caminhão, decidido a descobrir quem era aquela criança. Seguindo por aquela estrada, havia uma pequena cidade, praticamente um vilarejo. Decidi parar meu caminhão e ir conversar com os moradores de lá. Ao mostrar o pingente com a foto, ninguém reconhecia aquela menina. Até que uma velha senhora reconheceu. Quando mostrei a foto para ela, ficou surpresa e, ao mesmo tempo, parecia assustada. Ela me disse que aquela menina se chamava Alicia e que fazia anos que a tinha visto pela última vez. Disse que era uma história antiga, de uma família que tinha desaparecido naquela região há muitos anos, e que a filha mais nova, Alicia, nunca foi encontrada. Mas o resto da família teve um destino cruel. Seria possível que aquela criança fosse ela? Fiquei mais assustado com aquela história, uma história triste e de tragédia. Resolvi que era hora de sair dali o mais rápido possível. Achei que tudo aquilo iria passar. Entrei no meu caminhão e comecei a dirigir, mas as risadas continuavam. E agora eu sentia que não estava sozinho. Algo ou alguém me observava, seguindo cada passo meu. Após algum tempo, em uma parada no Mato Grosso, enquanto eu tomava meu café e esticava um pouco as pernas depois de dirigir muito, ouvi outros caminhoneiros comentando sobre terem passado pelo mesmo que eu. Eles disseram que viram uma garota na estrada, ela desapareceu, e começaram a ouvir risadas do nada. Percebi que eu não era o único, mas fiquei na minha. Não queria reviver aquela história. Afinal, essas histórias muitos acham que são apenas lendas urbanas, histórias para assustar viajantes na estrada. Mas, para mim, era real. Tão real quanto as risadas que ainda ouço no rádio do meu caminhão, lembrando-me constantemente daquela noite na estrada deserta. Até hoje, anos depois, continuo dirigindo pelas estradas do Brasil. Aquelas risadas nunca mais pararam completamente. Mas aprendi a conviver com elas. Vou contar uma história que aconteceu comigo anos atrás. Sou caminhoneiro e sempre gostei dessa vida na estrada, conhecendo lugares novos e encontrando gente diferente. Passo mais tempo no meu caminhão do que em casa,
e isso me ensinou a ser esperto e cuidadoso. Era uma dessas noites em que você só quer achar um lugar tranquilo para descansar um pouco. Eu estava dirigindo há horas, exausto depois de uma entrega no interior de São Paulo. O cansaço estava batendo forte, e meus olhos mal conseguiam ficar abertos. Foi então que vi um lugar que parecia perfeito para parar e dormir um pouco. Era um santuário abandonado, com uma capela velha e um pátio grande. Não tinha ninguém por perto e parecia ser o lugar ideal para uma pausa. Encostei o caminhão, desliguei o motor e me preparei para dormir. O silêncio era quase absoluto, só quebrado pelo som dos grilos e do vento nas árvores. Achei que seria uma noite tranquila, sem problemas. Fiquei no caminhão, olhando para aquele lugar meio sombrio, pensando no tanto de história que um lugar assim deve ter. Mas, no fim das contas, o cansaço venceu a curiosidade e fechei os olhos, esperando ter uma boa noite de sono. No meio da noite, fui acordado por sons estranhos. Era como se alguém estivesse rezando, mas não era uma reza comum. Parecia que havia um grupo de pessoas, todas murmurando ao mesmo tempo. O som era baixo, mas constante, e ecoava pelo santuário abandonado. Fiquei deitado por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Quem, em sã consciência, viria até um lugar desses no meio da noite para rezar? Minha primeira reação foi pensar que talvez fossem alguns moradores locais, mas o lugar parecia completamente deserto quando eu cheguei. Levantei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível, e olhei pela janela do caminhão. Lá fora, a lua iluminava o pátio do santuário de maneira sinistra. Foi então que vi umas figuras encapuzadas. Andavam lentamente pelo pátio, movendo-se em fila, como se estivessem em algum tipo de procissão. O coração disparou, e senti um arrepio percorrer a espinha. Fiquei paralisado, sem saber se era seguro sair para ver mais de perto. A curiosidade foi maior que o medo. Peguei uma lanterna e saí do caminhão, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cada passo era um desafio, pois o chão de pedrinhas soltas parecia amplificar qualquer som. As figuras encapuzadas continuavam a andar pelo pátio, murmurando orações que eu não conseguia entender direito. Pareciam falar em uma língua antiga, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Aproximei-me lentamente, com a lanterna tremendo na minha mão. A luz da lanterna iluminava o caminho à minha frente, mas, quando apontei para as figuras, a luz parecia passar direto por elas, sem iluminá-las. Era como se fossem feitas de sombra, uma escuridão sólida que a luz não conseguia penetrar. Cada figura estava envolta em um manto escuro, com capuzes cobrindo seus rostos. Não dava para ver nenhuma expressão, nenhum detalhe de quem ou o que elas eram. Tentei chamá-las, mas minha voz saiu fraca e abafada, como se o próprio ar ao redor estivesse pesado. Cheguei mais perto, sentindo o calafrio aumentar a cada passo. A procissão continuava, e as figuras não pareciam notar minha presença. Era como se estivessem em um transe, presos em um ciclo eterno de murmúrios e passos lentos. De repente, uma das figuras parou e virou-se na minha direção. Senti meu coração parar por um segundo. A figura não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde deveria estar a face. Soltei um grito abafado e recuei, quase tropeçando nas pedrinhas. Voltei correndo para o caminhão, o medo tomando conta de mim. Entrei e tranquei a porta, respirando com dificuldade. Olhei para o pátio, e as figuras continuavam sua procissão, como se nada tivesse acontecido. Liguei o motor do caminhão e fiquei acordado até o amanhecer, sem conseguir tirar os olhos daquelas figuras sombrias. Quando o sol começou a surgir no horizonte, as figuras desapareceram, como fumaça ao vento, e o som das orações cessou abruptamente. O lugar parecia exatamente como quando eu tinha chegado, completamente abandonado e silencioso, sem sinal de ninguém. A única prova do que eu tinha visto eram minhas lembranças aterrorizantes e o medo que ainda apertava meu peito. Saí do caminhão para ver se encontrava algum sinal delas, mas não tinha nada. Nenhuma pegada, nenhum rastro, nada. O lugar parecia exatamente como quando eu tinha chegado, completamente abandonado e silencioso. Fiquei me perguntando se aquilo tinha sido um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço. Sem querer arriscar mais nada, liguei o caminhão e saí dali o mais rápido que pude. Durante todo o caminho até o destino, fiquei com aquela imagem na cabeça. Aquelas figuras, aquelas orações, não saíam da minha mente. Chegando na cidade, contei a história para alguns colegas caminhoneiros. Alguns riram,
Outros ficaram sérios e me disseram que já tinham ouvido histórias estranhas sobre aquele santuário. Não era a primeira vez que alguém via coisas esquisitas por lá. Depois dessa experiência, nunca mais passei por aquele lugar. Sempre que tenho que fazer uma entrega naquela região, dou um jeito de desviar o caminho. Não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas sei que não quero repetir. E assim sigo minha vida de caminhoneiro, carregando essa história comigo. Uma história que, mesmo depois de tanto tempo, ainda me dá arrepios só de lembrar.